Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso anual de competências essenciais e metodologias ativas. Hoje nós estamos aqui para uma aula com discussões, reflexões sobre os princípios da metodologia ativa empregada no curso de medicina. Mais precisamente, falaremos sobre fundamentos para a elaboração de avaliações. Aqui ao meu lado estão os doutores, Dr. José Marques, Dr. José Cândido, a quem eu antecipadamente agradeço e passo a palavra. Muito obrigado. Poleto, José Marques, eu agradeço o convite, agradeço a coordenação do curso, o pró-reitor André, por nos dar essa oportunidade de falar de um tema que a nós é muito caro, que são as avaliações. Então, quando a gente começa a estudar esse tópico, a gente vê que inclusive o termo é discutível se o melhor seria a prova, exame, a avaliação. E eu tentei trazer um pouco a nossa vivência ao longo aí desses 5 anos e meio em relação à nossa visão, o que nós evoluímos, as experiências positivas e negativas que tivemos e também a visão dos alunos que a gente vai adquirindo ao longo dos feedbacks. Primeiro, a gente tem que ter em mente que, de uma forma estrutural na nossa sociedade, tem uma visão talvez um pouco imatura, como se houvesse uma dualidade, que a avaliação tem a visão do professor e a visão do aluno. Muitas vezes o aluno, e a gente carrega isso talvez do ensino médio, fundamental, o aluno muitas vezes acredita que o professor está ali com uma ideia punitiva e que quer, de alguma maneira, através da avaliação, prejudicá-lo. O que, na verdade, não é verdade. Porque o professor, hoje em dia, ele tem métricas muito objetivas, que são quais? Os objetivos de aprendizagem. Então, a gente busca, através de uma prova, avaliar se aquele aluno atingiu um objetivo. E eu costumo dizer para os alunos que a gente não pode ter medo das avaliações, porque o médico está constantemente sendo avaliado. Você tem as avaliações durante o curso, mas no atendimento, o familiar que acompanha, de certa forma, está avaliando o seu atendimento. A sua postura está sendo avaliada durante o seu trabalho. Então, não tem como fugir de uma avaliação. Nós vivemos numa sociedade e seremos, de certa forma, avaliados pelos nossos pares. Mas quando a gente está trabalhando na universidade, a gente tem os objetivos de aprendizagem que são baseados nas diretrizes curriculares do MEC. E a gente não pode fugir disso. É lógico que as diretrizes vão versar sobre o curso inteiro e nós vamos ter unidades curriculares que vão ter temas específicos, ou seja, segmentos dessas diretrizes. E a visão do aluno, do discente, ela vai mudando. E ela muda tanto que agora já tem a demografia médica de 2023, mas na de 2018, eles trouxeram uma parte que mostrava que os egressos do curso, nos 2 primeiros anos pós-formatura, gostariam de ter sido mais cobrados durante a faculdade. Então, a gente vê que muda a visão desse profissional, que na faculdade ele, de certa forma, se queixa, ele reclama da cobrança, do grau de dificuldade, mas quando ele vai ser exposto aos verdadeiros desafios da vida profissional, ele gostaria de ter sido melhor preparado. Então, ou seja, talvez a reclamação por parte de algum dos alunos em relação às cobranças seja mesmo uma visão mais inocente, imatura, até mesmo do perfil etário deles, mas que lá na frente pode ser que eles sejam capazes de reconhecer que foi importante terem sido submetidos a esse tipo de cobrança. Quando a gente começa a querer estudar a questão da avaliação, não é simples, porque se buscamos descritores de saúde, assim, descritores do PubMed mais simples, nós vamos encontrar muitos documentos às vezes que não tem nada a ver com o que nós estamos buscando, às vezes documentos antigos, às vezes documentos que são de outras realidades. E quando nos outros podcasts o professor Ângelo, o professor José Marques falavam da singularidade, a gente tem que pensar nisso também, na singularidade para a realização das avaliações. O aluno da medicina do Salesiano, ele tem particularidades diferentes em relação ao aluno da engenharia. O aluno da nossa faculdade é diferente de alunos de outras faculdades e o aluno da nossa faculdade é diferente do aluno, por exemplo, do Canadá ou da Holanda, que foram os primeiros alunos que foram submetidos à metodologia ativa. Então, existe muita literatura sobre isso. Quando a gente vai afunilando os termos, ela vai se reduzindo, mas muitas vezes algumas teorias que são colocadas não são totalmente aplicáveis à nossa realidade, até pelo perfil dos nossos estudantes.
E aí, quando a gente pensa no tipo de avaliação, a gente tem a avaliação somativa da prova com a nota, que a gente está mais acostumado, e a avaliação formativa, que do ponto de vista, vamos dizer assim, da definição, ela parece muito mais bonita, né? Porque você tem uma visão contínua do aluno, uma visão mais singular do mesmo, que você está avaliando o percurso desse aluno, e não somente o resultado final. Só que a gente tem que entender que a avaliação formativa ela também tem problemas. Porque quando você avalia a trajetória, e a gente está pensando que, idealmente, ou muitos estudantes querem terminar ou pretendem terminar o curso em 6 anos, pode ser que, baseado numa avaliação formativa em algo mais singular, um determinado aluno precise de mais tempo para concluir essa etapa. E a gente também não pode imaginar que a avaliação somativa e formativa são duas coisas excludentes. E aí, para dar um exemplo da minha aula, eu tive um tópico que era um objetivo central e que eu percebi que mais de 1/3 dos alunos tinham errado essa questão na prova. Isso foi uma avaliação somativa. Mas aí nós tivemos uma atitude formativa. Na aula seguinte, a gente fez 15 minutos, eu peguei as peças patológicas, levei no laboratório e falei, isso já não vai alterar a nota da prova. Mas como isso é um objetivo central do nosso conteúdo, eu quero rever com vocês para ter certeza que isso não vai passar. Isso é uma atitude formativa, porque a gente viu uma deficiência e a gente tentou consertar, ainda que isso não alterasse a nota da prova. Nós já tivemos várias vivências em relação às questões fechadas e dissertativas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós temos objetivos claros de aprendizagem, não dá mais para a gente utilizar questões que com certeza nós todos respondemos durante a faculdade do tipo disserte sobre aterosclerose. É muito amplo, é muito difícil você ter todos os tópicos que têm que ser respondidos numa questão sobre essa. Então, cada vez mais as questões têm que ser elaboradas no sentido com objetivos mais fechados, para que também a avaliação possa ser justa em relação a toda a turma, para que fique claro o objetivo que está sendo avaliado. Foi muito interessante que um aluno do primeiro termo me falou no feedback assim, professor, quando eu estudei a matéria, eu gosto da questão aberta, porque eu sei, então eu vou identificar e eu vou responder, não vai ter distrator. Agora, quando eu não estudei bem, eu prefiro uma questão fechada, porque aí eu vou utilizar todas aquelas, vamos dizer assim, dicas do cursinho, do ensino médio, para tentar escolher, dentro 4 alternativas, você tem 25% de chance de acertar. Então, de certa forma, a questão fechada, ela vai ter uma maior chance de um aluno que não estudou poder, por sorte, meramente por sorte, responder essa questão. A gente tem as provas de caráter prático e as provas teóricas. Mas eu costumo dizer que a prova prática ela não se restringe à prova da anatomia que vai no cadáver responder a prova ou à prova de habilidades médicas que vai estar nos simuladores. Uma prova, se você coloca um caso clínico, se você tem um exame de imagem, se você coloca o raciocínio clínico perguntando a propedêutica, a ação do aluno, isso é uma prova prática. Só que ela é uma prova prática utilizando papel, caneta. E, inclusive, hoje em dia nós temos já universidades que utilizam prova escrita no papel e prova digital. Isso em alguns centros grandes, as pessoas consideram que o digital facilita a correção dos professores, mas aí também tem cuidados que têm que ser tomados, porque tem computadores específicos que têm que ser utilizados para isso e evitar, é mais difícil de você controlar tipos de comunicações entre esses alunos. E aqui eu tenho uma experiência com os monitores da prova oral. Para fazer monitor no laboratório morfofuncional, eles fazem prova oral. E é uma habilidade que eu gostaria que os alunos pudessem adquirir, porque a gente percebe a atenção deles diante de uma prova oral. E muitas vezes na residência eles vão fazer uma prova oral, a gente não sabe o futuro médico como estará daqui 10, 15 anos e pode ser que em algumas situações eles tenham que fazer provas orais. Então a prova oral também é uma modalidade que ela tem suas particularidades e ela também pode ser relevante. Até para o aluno poder, de forma assim, até a postura dele, como ele vai se expressar naquele momento, isso também é relevante para a gente. E a gente tem que pensar que o curso de medicina, o que é esperado do egresso, são habilidades muito diversas. Então a gente vai querer uma postura profissional, uma habilidade de comunicação, a técnica cirúrgica, a habilidade de reconhecer os tecidos normais.
Então, é impossível a gente ter um modelo de prova ou de avaliação único que vai se adequar a todos os conteúdos, porque a gente está buscando habilidades que são diferentes entre si. Então, de certa forma, mesmo dentro do curso de medicina, nós vamos precisar de modelos de avaliação que se adequem ao conteúdo que está sendo ministrado e ao objetivo de aprendizagem daquele conteúdo. E a gente tem que buscar sempre na prova um senso de justiça. E é engraçado que os alunos, eles dão um feedback e falam sobre isso. Quando a prova é difícil, eles falam, mas quando é muito fácil, eles vão lá e falam: professor, eu tive uma experiência agora recente com uma turma que veio falar: professor, estava muito fácil sua questão. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o aluno que compareceu à aula, que o aluno que se dedicou, o aluno que se envolveu, que se comprometeu, ele vai tirar uma nota boa. Enquanto o aluno que não participou, o aluno que não veio, que não estudou, ele não vai conseguir tirar uma nota adequada. E isso ajuda muito a gente a observar a questão da frequência dos alunos. E quando a gente vê que o aluno que faltou a maioria das aulas, ele não atingiu a média, você vê que é um reflexo do engajamento da participação desse aluno. Então, de certa forma, a gente busca nessas provas um senso de justiça. E é muito legal isso porque a gente costuma ver que, apesar de ter, às vezes, alunos com uma nota mais baixa, de certa forma insatisfatória, sempre tem alguns alunos também que vão ter notas altas, demonstrando que a prova não está fora da realidade daqueles alunos. E eu gosto muito de falar com eles o pensamento numa das palestras do Bernardinho do vôlei, que ele fala assim, que nem sempre o seu melhor resultado foi na época dos seus treinamentos mais intensos, a sua melhor performance exatamente no jogo, não necessariamente vai responder ao seu treino. Só que eu costumo dizer para eles que o aluno que vem à aula, que o aluno que estuda, que o aluno que se envolve, ele não vai necessariamente tirar 10. E isso é uma discussão que ele sempre quer. Eu me dediquei muito, eu queria o 10. Mas ele vai com certeza tirar mais do que 8. Dificilmente a gente vê que no primeiro termo eles têm uma adaptação com o método, porque é diferente, mas depois que eles entram no ciclo, eles se adaptam a esse método, a gente percebe que aquele aluno que se engajou, ele vai conseguir uma nota acima da média. A gente já tem aqui por tradição, por uma metodologia do curso, a questão do feedback, que é uma coisa importante e eu acho que abre a nossa visão também em relação à prova, à formulação de provas, que não é uma tarefa fácil. Eu acho que é uma das tarefas mais difíceis é você avaliar o conteúdo que foi discutido, como ele foi ministrado. Só que algumas coisas têm que ser pontuadas. O que a gente percebe? Muitas vezes o aluno que mais precisava do feedback, ele não comparece. Então fica ainda em aberto como engajar esse aluno que precisava participar e não foi. Segundo, que a gente tem que ter em mente que o professor ainda é uma autoridade na sala e ele deve ser respeitado. Então, o momento do feedback não é o momento de tentar coagir o professor. Foi engraçado que uma aluna muito educada, outro dia num feedback, falou comigo: professor, mas não dá para considerar minha resposta? Eu falei: não, você sabe que não dá para considerar ela. Eu sei, mas eu queria tanto esse ponto. Será que não dá para considerar? Então, o feedback não é o momento de tentar barganhar o ponto. É o momento, de repente, de expor o raciocínio até para a gente compreender. Já tive muitos feedbacks. Uma questão que eu achei que era fácil, ou a gente sempre faz a prova pensando na curva de Gauss, né? Poucas questões fáceis, poucas difíceis e a maioria médias. E já teve situações que a gente se surpreende. Que a gente vê que uma questão que era esperada para ser fácil ficou difícil, ou uma que parecia difícil ficou fácil. E isso já é bagagem que a gente adquire para aplicar nos próximos semestres também. Então é um momento, o feedback, um momento importante, é um momento único, que eu considero que ainda está subaproveitado e que a gente tem que buscar ferramentas para engajá-los. Eu tenho uma experiência de feedback um pouco diferente dos tutores, porque eu faço feedback antes de corrigir a prova. E já teve várias situações que eles argumentaram e eu aceitei mais de uma resposta. Porque quando a gente faz a questão, a gente cria a questão, a gente está meio direcionado. E às vezes você tem outra visão. Só que aí tem o outro lado do aluno, que ele vê essa possibilidade, ele quer sempre que todas as respostas sejam aceitas. E isso não dá para ser assim. E quais que são as orientações para a gente formular uma questão? E foi muito legal que há 3 anos eu entrei para a comissão da prova de título de especialista em patologia.
e eu vi que as orientações que eu recebo lá eram as mesmas orientações que eu já recebi aqui na Faculdade de Medicina do Salesiano. Então, são orientações gerais para a gente tentar não pedir para assinalar a questão incorreta, para a gente evitar de utilizar o não no enunciado, para a gente evitar pegar o exceto, e a gente sempre valorizar as questões que vão ter caráter, ainda que seja uma prova mais teórica, que tenham um caráter mais prático, principalmente baseadas em casos clínicos. Todas as minhas provas são assim? Não, até porque a gente faz muita prova. E numa situação que a gente faz muitas questões, em algumas situações você acaba utilizando alguma dessas, mas são como se fosse uma orientação. A maioria das questões vão seguir essa orientação. E a gente vai ver que as métricas vão ser baseadas no resultado da prova. E hoje em dia, com os gráficos que a coordenação fornece para a gente, fica muito claro que a maioria dos alunos atinge o objetivo de aprendizado, está acima da média. É muito importante a questão da prova da tutoria, que ela tem um peso pequeno, mas ela já demonstra para esse aluno que se ele está indo no caminho certo ou não. E isso vai compor o perfil desse aluno aí num gráfico que a gente vê no final da unidade. Só que para a gente atingir esses objetivos, a gente precisa da cooperação de todo mundo. E a questão das colas e da comunicação entre os alunos, ela é um problema muito sério. Então, eu gostaria que esse podcast chegasse a todos os tutores, para que eles vissem que quando você permite a cola, quando você permite a comunicação dos alunos, você não está ajudando esse aluno. E o objetivo aqui é formarmos bons médicos e você um dia pode ser atendido por essa pessoa. Então a gente tem que ter essa reflexão. Você não está ajudando o aluno. Ajudar o aluno talvez é orientá-lo na forma de estudar, é dar um feedback que seja para ele, vamos dizer assim, sério, que seja digno e não só dar uma nota. Se ele não foi pontual, ele não merece pontuar em pontualidade. Foi uma vez só? Sim, mas a unidade curricular tem 6 semanas. Então, uma vez é 1/6. Então, tudo isso tem que ser pensado. E todos temos que estar juntos para a gente conseguir avaliar bem os alunos. E eu reforço sempre com os alunos, o aluno que estuda, que se dedica, ele não tem medo de ser avaliado, porque ele está no processo de aprendizado. E qualquer não conformidade, deficiência que seja identificada, isso é uma oportunidade da gente melhorar, da gente retomar os temas com os alunos. Quantas vezes o Poleto me falou em relação ao laboratório morfo? Se necessário, marque uma oficina, marque uma aula extra, marque um horário que os alunos possam vir ao laboratório, porque a gente não quer restringir de forma nenhuma, a gente quer auxiliá-los, mas dar a resposta ou permitir a cola não é, com certeza, forma de auxiliar o aluno. E isso é um gráfico, a gente faz o acompanhamento das notas dos alunos no laboratório, parece um traçado de eletrocardiograma, né? Mas o que a gente vê com as cores é que, independente da modalidade de prova ou do conteúdo que está sendo ministrado, muitas vezes o aluno que tem bom rendimento, ele tem esse bom rendimento independente na anatomia, na histologia, numa unidade que tem mais bioquímica, que tem menos, se a prova é mais fechada, se a prova é mais aberta, se a prova tem mais caso clínico, o aluno engajado ele consegue ter um bom rendimento, independente da forma de avaliação. E aí eu trouxe essa foto lá de Minas para falar que, para usar uma expressão que em Minas se usa muito, que o trem é difícil, a prova ela é difícil de ser elaborada. Quando a gente vira professor, a gente percebe isso, e eu acho que todos nós envolvidos no curso, ao longo do curso, às vezes o profissional era só tutor, depois ele virou responsável por um caderno, ele começou a fazer prova, ele viu como era difícil, e é um caminho longo em construção, que a gente vai aprendendo e que a gente está melhorando, né? Eu vejo de forma crítica, mas eu vejo um progresso muito grande, desde quando começamos o curso até agora. E esse é um slide que eu coloco para os alunos, que é o conhecimento é inútil se não soubermos usá-lo. Então, assim, o objetivo nas provas é mais do que avaliar se eles estão sabendo aquele tópico teórico, é se eles estão sabendo aplicar e colocar isso no contexto médico. Eu também sempre reforço com eles que o objetivo da prova vai além do conteúdo dessa prova. A gente está avaliando a capacidade, eles estão sendo preparados para ter mais resiliência, a forma como eles vão superar o desafio, às vezes de não saber uma questão mesmo tendo estudado.
como eles lidam com a ansiedade, como eles lidam com o tempo. E isso são, vamos dizer assim, características que eles vão adquirindo ao longo aí das unidades, ao longo do curso. E aí, para reforçar o que o professor André sempre fala, que o nosso objetivo aqui é formar bons cristãos, honestos cidadãos e profissionais competentes. Frase do Dom Bosco. E aí eu só tenho a agradecer. Nós que agradecemos, José, muito obrigado. Não é surpresa nenhuma a gente aprender com você, né, José Marques? A gente aprende todo dia. É nosso grande professor aqui do curso, patologista. E aí eu queria passar a palavra para o professor José Marques, algum comentário, alguma reflexão, e aí depois eu fiz algumas anotações aqui, questões que podem ser pontuadas, mas eu gostei muito. Muito obrigado. Saudar os meus dois colegas, o professor Zé Cândido e o professor Poleto. Eu também aprendi muito aqui com a apresentação do Zé Cândido e eu vim ansioso para aprender e foi plenamente recompensado. E eu vou pegar um gancho no finalzinho dele aqui. Eu sempre achei que uma das maiores dificuldades da docência e da aprendizagem é a avaliação. E hoje eu não tenho dúvida disso. Eu acho que não há nada dentro da docência mais difícil do que a avaliação. E ouso até dizer que a gente ainda falha muito. E é natural, não é que problemas nossos, é problema da avaliação mesmo. E universal. Universal, e todo mundo reconhece isso. E quanto mais você lê, mais você fica desesperado. Eu acho que eu divido esse sentimento com vocês dois e com quem estiver ouvindo. É muito difícil, eu não tenho dúvida. E se você me permitir fazer um contextozinho histórico aqui, uma das vantagens da gente ter mais idade é que a gente muitas vezes participou da história. E eu participei de uma maneira assim, razoavelmente perto da mudança de avaliação nos vestibulares, por exemplo. Então, eu sou da época em que a gente prestava o C100, que era uma unidade de avaliação e de prova para biologia, para as áreas biológicas. E o que aconteceu? O que aconteceu é que foi implantado nessa avaliação, eu peguei a mudança daquela avaliação mais geral, clássica, para essa mudança dos testes de múltipla escolha. Então, isso foi em 73, 74, o C100 foi inaugurado antes. E o que aconteceu? Foi implantado o teste de múltipla escolhas, e com uma série de críticas de todo mundo. E é interessante que ele está vigente hoje ainda, e a gente precisa entender por que ele está vigente. E o que aconteceu de ruim, fazendo aqui uma crítica? O método de múltipla escolha foi adaptado à didática dos cursinhos pré-vestibulares, o que não tem lógica. Você deve ter um teor de curso e uma avaliação subsequente. E foi invertido. Eu tenho uma avaliação de múltipla escolha, portanto, eu vou fazer um curso para treinar os alunos para fazerem teste de múltipla escolha. Isso, para mim, e eu vejo isso hoje com muita clareza, é um problema que foi criticado, que, graças a Deus, evoluiu. Mas só para terminar aqui minha fala, eu gosto de fazer um contexto histórico. Algum tempo atrás eu perguntei assim, de onde surgiu essa ideia de fazer teste de múltipla escolha? E não sei se vocês conhecem, mas a história é interessante. Um pedagogo americano que ele falava o seguinte: os professores dão nota muito subjetivamente e não tem tempo para fazer provas. Portanto, eu vou inventar um método, e que ele inventou, e ele deu um nome, deixa eu ver se eu acho aqui, Testes de Leituras Silenciosas de Kansas, que era a universidade onde ele trabalhava. E ele tentou implantar esse método, que é exatamente o que a gente faz até hoje, desses testes de múltipla escolha, na universidade dele. E teve um resultado interessante, porque realmente ganhou o tempo dos professores e ele padronizou, tirou aquela subjetividade. Porém, o que aconteceu? A história é sempre interessante. 10, 15 anos depois, ele assumiu a direção da universidade. E ele renegou tudo o que ele tinha visto e implantado. Ele falou, isso não funciona, está tudo errado, esses testes são muito grosseiros e têm que ser abandonados.
E ele acabou arrumando um rolo danado e ele acabou sendo despedido. Olha que interessante. E ele, se você for procurar a biografia dele, ele é um pedagogo que não tem muita publicação, não tem muita coisa sobre ele. Mas aí, você vendo a história, que isso aí foi em 1914. Aí você vai ver na história, em 1913, o Henry Ford estabelece a linha de produção para fazer o carro Ford T. E aí o que aconteceu? Se você fizer a comparação, você está tendo uma linha de produção em que eu preciso efetividade e eu não quero criatividade, e aqui na avaliação também, eu quero efetividade e eu não quero muita criatividade. E o que aconteceu? Um ano de diferença, 1913 e 1914. Aí, se você for ver a história, o que se faz hoje? Todas as montadoras de automóvel usam linha de produção. O tempo mostra que está funcionando. Todos os vestibulares, provas para especialista, de título especialista, para concursos públicos, usam teste de múltipla escolha. Por quê? Porque eles funcionam. Nessas áreas de grandes concursos, com um conteúdo muito grande, e não há uma metodologia mais efetiva do que teste de múltipla escolha. Então, só nos resta uma coisa: melhorar a qualidade dos testes de múltipla escolha. Nesses casos, a questão do particular de cada especialidade, acho que você colocou muito bem, a gente precisa estudar e melhorar. Mas essa questão de vestibular, de grandes concursos, está decidido. E o que está acontecendo? Há um desenvolvimento cada vez melhor, e isso é muito bom. E parece que isso não vai mudar nos próximos anos. Acho que o caminho é esse mesmo. O que a gente precisa discutir são essas provas mais específicas, de disciplinas menores nos nossos cursos, por exemplo. Isso sim a gente pode melhorar muito, e a gente tem que ser muito crítico com o que a gente está fazendo e melhorar cada vez mais. Era isso que eu queria inicialmente colocar para debater. Eu queria só comentar uma coisa, Poleto. Por exemplo, hoje em dia já tem algumas universidades, José Marcos, que a prova de residência já é uma prova aberta com respostas curtas. Então, assim, já tentando fugir dessas, vamos dizer assim, possíveis artimanhas, né? Treinamentos para responder questão sem conteúdo, sem bagagem do aluno. Então, a gente já vê isso. E na prova de especialista, o que eu tive a oportunidade de ver é que, assim, a gente tem questões fechadas, mas a gente tem também questões abertas. Um ponto positivo: geralmente quem vai bem nas questões abertas também vai bem nas questões fechadas, que é a pessoa que está preparada para os dois tipos de questão. Né? Então, é uma modalidade que funciona, só que o que eu tive a oportunidade de ver aqui no laboratório é que, em relação à justiça, quando a gente colocou provas abertas com respostas curtas, a gente percebeu que o aluno... Tinham dois tipos de aluno que tiravam notas boas. O aluno que era realmente bom, engajado, ele continuou tirando notas boas, e aquele aluno que era só um aluno, digamos, entre aspas, esperto, a nota dele já diminuiu. E na unidade curricular 2, que é a que eu sou responsável, quando a gente mudou, as provas das tutorias eram sempre fechadas e o provão era fechado. A gente via que eles iam bem na tutoria, chegava no provão, a nota era baixa. Quando a gente colocou a prova de tutoria aberta, eles começaram nas primeiras provas indo pior, aí eles se engajam mais, porque eles veem que a prova vai ser mais difícil. O nosso provão, a média, aumentou quase 2 pontos. Porque a gente viu que a prova aberta, por ter uma dificuldade maior para responder, eles estudavam mais ao longo da unidade. Perfeito. Bem, eu acho que são aspectos extremamente relevantes o que está sendo discutido aqui. E o que a gente tira com a nossa experiência e com a literatura que a gente tem aqui, trabalhando há quase 20 anos aqui como professor no Salesiano, é que é realmente o que você falou, né? Nós estamos diante de um estudante complexo, né? Porque na medicina você precisa ter avaliação cognitiva, tem que ter avaliações da competência, das habilidades. As competências e habilidades são múltiplas, né? Então, dentro do que você falou, não existe um instrumento padronizado para todas as fases, para todos os momentos, todos os conteúdos. Mas uma questão que os professores devem sempre ter em mente é que ele deve fazer um blueprint, né, das suas avaliações. Ele tem que ter um planejamento.
Então, ele deve avaliar a validade daquele instrumento, que é o que você mostrou no gráfico, né? Se aquele instrumento está avaliando realmente o que ele deseja avaliar, né? Então, ele precisa ter isso, se ele realmente avalia o que ele quer avaliar. A fidedignidade do método, né? Então, a precisão, a acurácia, a objetividade, às vezes ele faz uma questão muito fácil, ele não avalia nada, ele faz uma questão muito difícil, também não avalia nada. Então, a gente tem que ter essa visão, né? A viabilidade, a praticidade, porque você pode ter uma prova maravilhosa, mas que você não tem estrutura para aplicar essa prova, você não tem a praticidade, né? As questões de quando você vai avaliar uma competência, que se torna mais difícil ainda, né? Como que você vai avaliar a competência, uma competência de comunicação, você vai avaliar uma competência de profissionalismo, de exame clínico, de raciocínio clínico. Então, nós estamos diante de um estudante complexo, né? Outra coisa que você falou, que é muito importante, é que as avaliações, elas trazem consequências. Então, ela pode trazer uma interpretação justa do que você está fazendo, ou pode trazer uma interpretação errônea, e você pode imaginar que você esteja no caminho errado, porque, na verdade, você está utilizando um instrumento errado, né? E, por fim, outra coisa que você falou, que é muito importante, a avaliação é uma métrica. Ela é uma métrica, e a gente tem que usar essa métrica. Então, a partir do momento que nós passamos a ter as curvas, as frequências, as médias, isso nos deu um fundamento maior para a gente ter uma visão de como as coisas estão indo, né? E eu gostaria de lembrar que, claro, essa aula foi maravilhosa, mas ela não esgota o assunto, né? E esse tema, como esses 10 itens aqui que eu citei, a gente percebe a complexidade que é a avaliação, como o professor José Cândido e o José Marques concordaram e avaliaram, que é uma das principais e mais difíceis funções do professor. É muito difícil. E aí, recentemente, eu estava estudando alguns assuntos aqui diferentes, né? E isso é uma coisa que me chama muita atenção, e a gente já conversou sobre isso, que é que o Charles Darwin, né, em 1809, ele falou que a ignorância gera confiança com muito mais frequência do que o conhecimento, né? Então, a maioria das pessoas que têm maior conhecimento, elas têm dúvida, né? E foi o que a gente relatou aqui. E aí, em 1996, surgiram 2 psicólogos que estudaram mais ou menos o mesmo assunto, mas de forma diferente, que é o David Dunning e o Justin Kruger, que eles criaram o efeito Dunning-Kruger. Depois vocês deem uma lida nisso, que é muito interessante. E a frase deles é o seguinte: o ignorante, ele é ignorante demais para perceber a própria ignorância, né? Então, a gente tem que ter essa consciência como professor, né, que a gente tem as nossas limitações, as nossas humildades, e constantemente fazer a reavaliação das nossas avaliações, que é o que a gente tem buscado aqui e tem tentado fazer. Eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento, se vocês quiserem fazer mais alguma reflexão ou comentário, mas eu acho que o grande objetivo dessa aula, que vai chegar a todos os professores, é chamar a atenção da importância desse momento para o aluno, para a formação do aluno. Você deu vários exemplos da avaliação formativa, das finalidades. Eu achei que cumpriu muito o papel do nosso objetivo aqui com esse curso. Polito, eu queria agradecer o convite, poder estar aqui com 2 profissionais e amigos que eu considero tanto, que me ensinaram desde o início aí, quando eu comecei, foi minha primeira experiência, e dizer que o aluno é um médico em construção e nós, médicos, estamos sempre em construção. E mesmo quando todos fizemos doutorado, a gente não aprendeu muito sobre docência no doutorado. A gente aprendeu muito mais sobre pesquisa do que sobre docência. Então, essa vivência aqui é tudo muito importante. E parabéns para o curso de colocar essa modalidade também de educação continuada para todos nós, professores.
Tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Só com uma mensagem final, acho que para todos que estão nos ouvindo, e aqui serve para mim particularmente, eu acho que o engajamento do docente, a dificuldade é exatamente a avaliação. Eu acho que a gente tem que ser muito crítico com a gente mesmo. E se a gente for crítico com a gente mesmo, a gente consegue crescer. Eu acho que os docentes não têm muita dificuldade de fazer as suas projeções, as suas aulas, o seu blueprint, nas matérias que eles dão. Eu acho que a dificuldade é na avaliação, e a gente precisa ter plena consciência da dificuldade que a gente tem, fazer uma autoanálise, fazer uma autocrítica e tentar melhorar cada vez mais. Eu acho que essa é a mensagem final. Obrigado. Perfeito. Então, agradeço os dois professores. Nós podemos encerrar. Muito obrigado.